Essa primeira aliá, ela já ela fala sobre a súplica de Moshe. Ela é muito conhecida. Então, é da onde começou, assim, digamos, estamos no final da jornada de Moshe à frente do povo de Israel. Ele já conduziu uma nação inteira de escravidão do Egito, atravessou o Mar Vermelho, recebeu a Torá do Monte Sinai, percorreu décadas pelo deserto. Agora, às margens do Jordão, diante da terra prometida, que foi o objetivo de toda a sua vida, ele faz uma súplica sincera. E então, é um momento em que revela tanto o coração de líder quanto a natureza de Deus e da obediência. A oração, a graça, o mérito, que não é só um mérito, Moisés, Moshe, conhecemos, começa reconhecendo quem é Deus. Tu começaste a mostrar ao teu povo a tua grandeza, a tua mão forte. Ele não pede nada pelos seus feitos. Não lembra de ter enfrentado Faraó, de ter mediado entre Deus e o povo, de ter suportado tantas rebeliões. Ele se coloca apenas como um servo. O seu pedido nasce de um desejo profundo, não de uma reivindicação. Deixa-me, peço-te passar e ver a boa terra que está além do Jordão. Então, a tradição judaica ensina que ele repetiu 515 vezes. E um número que corresponde ao valor numérico da palavra hebraica tahanunim, que é súplica. Isso mostra que a oração não é uma fórmula rápida, mas um movimento persistente do coração. Ele insiste para não obrigar Deus, mas porque seu desejo está ligado à fidelidade do Eterno, à sua promessa. Mesmo assim, a resposta bem clara e tão firme. O Eterno disse: basta, não fale mais disso. O motivo da recusa, qual foi, né? Digamos que é a justiça e o amor. A recusa não é capricho nem rigidez cruel. Ela se liga ao episódio da rocha em Meribá. Em vez de falar à rocha, como Deus havia ordenado, Moshe bateu nela e disse: ouvi, rebeldes, havemos de tirar-vos a água dessa rocha. Ao fazer isso, ele desviou para si mesmo o crédito do milagre e tratou o povo com dureza, desonrando a santidade do Eterno diante de todos. Por essa desobediência, ele não poderia entrar na terra. Não porque Deus abandonasse, mas porque a justiça faz parte da própria natureza do Eterno. E os líderes são chamados a dar exemplo de obediência. No entanto, a recusa faz também uma misericórdia. O Eterno permite que ele suba ao monte Pisca e contempla toda a terra de longe. Ele não perde a visão da promessa, apenas não entra nela. E o mais importante, a obra não para. Ele entrega a liderança a Josué, aquele que continuará a conduzir o povo. O Eterno não apaga o serviço de Moshe, nem o rejeita como pessoa. Apenas cumpre o que havia estabelecido, ligações centrais. Essa segunda aliança é longa mesmo. Então, eu faço só um resumo, assim, que Moshe recorda ao povo, dizendo que o povo ouviu a voz de Deus, mas não viu nenhuma forma ou imagem. Por isso é proibido fazer qualquer semelhança para adorar. Avisa que se afastares, que não se afastares, serão dispersos entre as nações. Mas se voltarem ao Eterno, ele não os abandonará. A aliança permanece mesmo no exílio, diferencia Israel. É a única nação a quem o Eterno se revelou pessoalmente, fez sinais e tomou como seu povo único. Então, essa explicação, temos que a segunda aliança, ela tem um texto muito bom, sobre a revelação do Sinai. Moshe continua falando sobre as novas gerações de Israel à margem do Jordão, antes de entrar na terra. Muitos ali não viveram o êxodo e nem estiveram no Sinai. Por isso ele relembra o que aconteceu para que
a fé não seja apenas uma tradição antiga, mas uma experiência própria. Ponto de partida. Ele começa confirmando: Eis que os ensinei estatuto e juízo, como me ordenou o Eterno, meu Deus, para que faças assim no meio da terra, a que idas para possuí-la. A obediência não é uma regra vazia, ela nasce de quem Deus é e de como ele se revelou. O evento Sinai, o povo ouviu a voz de Deus falar no meio do fogo, mas não viu nenhuma semelhança, nem rosto, corpo, figura de animal, estrela ou qualquer imagem visível. Por que da proibição? Por isso, fazer uma imagem para adorar é um contrassenso total. É reduzir o Deus que falou e deu a lei a algo feito por mãos humanas, limitando o Criador à sua criação. A idolatria não é só adorar coisas erradas, é inventar um Deus que se pareça conosco, em vez de aceitar quem ele realmente é. A diferença de Israel é que a nação é tão grande que tenha muitos deuses, tão chegado como o eterno nosso Deus, em tudo o que invocamos, é uma pergunta bem extrema, né? Então, nenhuma outra nação teve Deus se aproximando, falando diretamente, fazendo sinais, escolhendo como seu povo. Essa proximidade é um privilégio, mas também uma responsabilidade. Um aviso sério, o eterno. Se trocar o eterno, invisível e fiel por imagem de madeira, pedra ou metal, esquecerão o que viram e ouviram no Sinai. O resultado será o afastamento. Perderão a terra e serão espalhados entre todos os povos. Mas há uma esperança. Mesmo disperso, se voltarem ao eterno como o coração, com todo o coração e a alma, ele não rejeitará, nem destruirá completamente, porque o eterno teu Deus é Deus misericordioso. Não te deixará e nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. A lição da aliança, ela não depende da nossa fidelidade para existir. Ela depende da fidelidade do eterno. Quando nós falhamos, a aliança fica de pé, como um convite de retorno. Então, Moshe também conclui com um apelo pessoal. Portanto, guardai-vos bem a vós mesmos, para que não corrompas e façais para vós uma imagem de escultura, semelhança de alguma figura. Entendeu? A verdadeira adoração não precisa de imagem. Ela se baseia na palavra ouvida, na história vivida e no Deus que se faz presente na sua aliança. Hoje, os ídolos não são só estátuas, são tudo o que ocupar o lugar do eterno no coração. Poder, dinheiro, vaidade, ideologias, ou até mesmo nossas próprias ideias sobre como Deus deveria ser. As advertências continuam valendo. Não reduzimos Deus ao que queremos que ele seja, mas nos curvamos diante de quem ele se revelou. É um privilégio de ouvir a voz do Eterno, que nos torna responsável por não inventarmos outras vozes ou outras imagens. A idolatria afasta, o retorno aproxima. E mesmo quando erramos, a aliança permanece aberta ao arrependimento. O terceiro aliar, em Deuteronômio 4, 41 ao 49, fala das cidades de refúgios. Moshe separou 3 cidades de refúgio a leste do Jordão, que é Bezer, Ramot e Golã, para quem, para quem mata alguém acidentalmente, sem intenção, escapar do vingador de sangue até julgamento. Mostra que o Eterno valoriza a vida inocente e distingue o erro da maldade. Aí temos uma explicação sobre esse texto. Moshe está à margem do Jordão, já definindo as primeiras regras práticas para a vida do povo na terra de que vão ocupar.
Antes mesmo de entrarem, ele separa 3 cidades de refúgio na terra do leste do rio, chamado Bezer, Ramot e Golã, território já conquistado por Israel. Não é uma regra isolada. Ela vem logo após a advertência contra ídolos, a revelação do Sinai, mostrando que o Eterno que se revelou é também o Deus que cuida da vida humana e da justiça em todas as circunstâncias. O propósito das cidades de refúgio, quem era o acolhido, no caso? Apenas quem tivesse causado a morte de alguém sem intenção, por acidente, sem ódio ou planejamento. Exemplo, alguém que vai a um mato cortar lenha, um machado escapa do cabo e atinge o próximo, sem querer, sem má vontade. Quem não era acolhido, quem matasse com ódio, de propósito ou de vingança, não tinha direito a esse abrigo. A justiça seria cumprida normalmente. A terceira, a proteção. Ao chegar à cidade, a pessoa ficava a salvo do vingador de sangue, parente, próximo da vítima, com o dever de fazer justiça naquele tempo, até que a comunidade avaliasse o caso e decidisse se foi realmente acidente. Se confirmado, podia permanecer ali em segurança até a morte do sumo sacerdote na época. O que isso revela sobre Deus? Deus valoriza cada vida. Toda vida é dom seu. E qualquer perda é grave. Mas ele faz uma distinção clara entre erros involuntários, maldade deliberada. A justiça de Deus não é cega. Ela vê a intenção do coração. Justiça não é vingança. O refúgio impede que a dor e a raiva tomem o lugar da verdade. Ele protege o inocente do mesmo modo que preserva a importância da justiça. Há lugar para erro sem culpa. Mesmo quando causamos dano sem querer, não estamos condenados sem recurso. O Eterno preparou um caminho de proteção e avaliação justa. Tem um significado muito profundo quando se fala em refúgio como imagem da proteção divina. Assim como estas cidades eram abrigo seguro para quem errou sem querer, o Eterno mesmo é o nosso refúgio em todas as situações. Ele conhece nossas limitações, nossos delícias, sem intenção e nos acolhe sem nos confundir com quem age com maldade. Equilíbrio entre justiça e misericórdia. Não é tudo permitido, nem todo erro é igual. A misericórdia não anula a justiça e a justiça não apaga a misericórdia. Ambas fazem parte da natureza do Eterno. A aplicação de hoje. Somos chamados a agir com esse mesmo equilíbrio, não julgar precipitadamente, não agir por vingança, reconhecer a diferença entre quem erra sem querer e quem age com maldade, e sempre oferecer espaço para a verdade e a justiça. As cidades de refúgio mostram que a lei do Eterno nasce do seu coração. Ela preserva a vida, defende o inocente e impede que a dor se transforme em violência sem medida. Em tudo, o Eterno nos lembra: a vida é sagrada. A justiça deve ser feita com verdade e sempre há lugar para o refúgio e retidão. Vamos para o quarto aliar, a repetição dos 10 mandamentos. Moshe reúne novamente todos os povos à margem do Jordão, que muitos ali não nasceram no Egito e não estiveram no Sinai. São a nova geração que vai entrar na terra prometida. Ele não traz
leis novas, repete os 10 mandamentos, mas adaptados à realidade que eles vão viver. Ponto fundamental. Ele começa dizendo: o Eterno, nosso Deus, fez uma aliança conosco em Horebe. Não fez com nossos pais, mas conosco, como todos nós aqui estamos vivos hoje. A aliança não é uma herança distante, ela é feita com cada um pessoalmente. A adaptação do mandamento do Shabat. Em Êxodo, o motivo dado a essa é a criação. O primeiro motivo dado é a criação. Porque em 6 dias fez o Eterno os céus e a terra. E descansou no 7º dia. Em Devarim, acrescenta uma razão nova ligada à história deles. Lembra-te de que foste servo na terra do Egito, e o Eterno teu Deus te tirou dali com mãos poderosas e braço estendido. O que significa? Shabat lembra que Deus é o Criador de tudo. Também lembra que Ele é o libertador. Ninguém foi comprado por preço, deve voltar a ser escravo do trabalho sem descanso. Para uma nova geração, essa lembrança garante que o descanso não é um privilégio, é uma marca da liberdade que receberam de Deus. A ampliação do mandamento de não cobiçar. Em Êxodo, menciona a casa, a mulher, o servo, o gado e o que pertence ao próximo. Em Deuteronômio, em Devarim, inclui explicitamente o seu campo, o sentido prático. Eles vão viver da terra, receber propriedades, cultivar lavouras, o campo será a base do seu sustento e da sua família. Ao incluí-lo, o Eterno mostra que a lei abrange toda a nossa existência, não apenas o lar ou família, mas também o trabalho, os bens e o que conquistamos. A cobiça não começa apenas por coisas grandes, começa por desejar o que Deus deu ao outro, até mesmo um pedaço de terra que ele preparou para cada um. O núcleo, a aliança para todos. Moshe deixa bem claro, o encontro no Sinai não foi só para os que viram fogo e ouviram a voz daquele dia. A mesma palavra vale para os pais e filhos, para quem viu e para quem só ouviu falar. A obediência não é cumprir regras de um passado que não nos toca, é responder ao Eterno que se mantém fiel a todas as gerações. Os mandamentos não são uma carga, é um caminho, são o caminho para viver em liberdade, justiça, paz na terra que vão receber. Lições e aplicações. A palavra do Eterno permanece, mas fala a nossa realidade. Ele não muda o seu coração, mas usa referências que entendemos para que a sua vontade seja clara em cada fase da vida. Liberdade e gratidão guiam a obediência. Guardamos o Shabat, respeitamos o próximo, não por medo, mas porque fomos libertos e sabemos o valor do que recebemos. Nenhuma área fica fora da aliança. O Eterno quer ser o Senhor do nosso descanso, das nossas famílias e também dos nossos trabalhos e dos nossos bens. Os 10 mandamentos repetidos não são uma cópia antiga, são uma confirmação de que Deus, o Eterno, nosso
Elohim foi a aliança com você também, hoje, e preparou um caminho bom para a vida inteira. Quinto aliado, Deuteronômio, ou Devarim 5:19, 6:3, chamado a obediência integral. O cenário mostra que, logo após repetir os 10 mandamentos, Moshe relembra a experiência viva do povo no Sinai, quando a voz falou no meio do fogo. Eles ouviram e reconheceram que o Eterno é o único Deus verdadeiro. Agora, ele liga aquela revelação ao modo de viver na terra que vão ocupar. A obediência não começa por cumprir regras, mas por ter ouvido a voz de Deus e aceitado quem Ele é. O propósito da obediência, a vida e a prosperidade. O Eterno não pede obediência como uma exigência arbitrária, mas como um caminho do bem. Guardai, pois, os teus estatutos e seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e aos teus filhos depois de ti, para que prolongue-se os dias na terra que o Eterno teu Deus te dá. O que significa prosperar? Não é apenas riqueza material, mas uma vida plena, relações justas, paz com o Eterno e uns com os outros. A permanência na aliança. A obediência não é um peso, é um modo de viver, conforme o propósito para qual fomos criados. Avisa: não basta ouvir a palavra, é preciso guardá-la no coração e praticá-la em todas as áreas. Preparação para o Shema, a soberania única do Eterno. Essa passagem leva diretamente ao versículo central da fé judaica, o Shema. Ouve, Israel, o Eterno é nosso Deus e o único é o nosso Deus. O sentido ouvir no hebraico, ouvir significa também aceitar, obedecer e se comprometer. Não é apenas escutar com os ouvidos, é acolher no coração o que o Eterno é o único soberano sobre toda vida. A obediência integral, porque Ele é o único Deus, não é um espaço para dividir o coração, nem com ídolos, nem com interesse que tome o primeiro lugar, nem com uma fé que só vale em certos momentos. Ele é o Senhor de tudo, do lar, do trabalho, das decisões e das relações. O vínculo para se ouvir e viver bem. O povo percebeu no Sinai, quando o Eterno fala, as suas palavras traz vida e sabedoria. Moshe confirma. Essa sabedoria será reconhecida por todas as nações que dirão: certamente, esta grande nação é um povo sábio e entendido. A nossa fé se mostra verdadeira quando a nossa vida reflete ao Deus que servimos. A obediência integral é a prova de que realmente cremos que Ele é o único Deus. A obediência é resposta ao amor. Não obedecemos para ganhar pontos, mas porque Ele é o Deus que nos libertou e se revelou. Integralidade. Não se pode servir ao Eterno, às vezes, ou empate. O Shema nos lembra que ele merece todo o nosso ser. Bênção no caminho. Quando alinhamos a nossa vida
como a sua vontade, encontramos o verdadeiro bem que ele preparou para nós. Esta parte nos prepara para o coração da Torá, reconhecer a unicidade do Eterno, viver de forma que essa verdade toque cada detalhe da nossa existência. O chamado é o mesmo para nós hoje. Ouvir, aceitar, viver como quem tem o Eterno como o nosso único Senhor. Sexto aliar, o chamar Israel, o coração da fé. Chamar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é nosso uno, Senhor único. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Isso é um monoteísmo absoluto. Não há nenhum outro Deus, nem divisão em pessoas. Base da visão nazarena. Mandamentos ligados. Ensinar a Torá aos filhos, falar dela em casa e no caminho. Usar filatérios no braço, na testa, colocar mezuzá nas portas. Confiança ao obedecer ao Eterno dará a terra prometida até os antepassados. Temos aqui, chegando na sexta aliá, o núcleo de toda a Torá, o versículo que o povo recita há milênios, ao começar e ao terminar cada dia. O chamar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. O sentido das palavras originais, chamar, não é apenas ouvir, mas aceitar, assumir e praticar. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Não é apenas que ele é único, é que ele é indivisível, completo e soberano sobre tudo. A base da fé, aqui se funda o monoteísmo absoluto. Não há outro Deus, em parte nem divisão de natureza ou divina. O Deus se revelou no Sinai, que libertou o Egito. No Egito é o mesmo único Deus de toda a criação. A resposta mais natural é amar com todo o ser. Logo após proclamar a unicidade, vem um mandamento maior: amarás o Eterno teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O que significa cada termo? Todo o coração é com os pensamentos, desejos, escolhas e sentimentos. Toda a alma com a própria vida, mesmo nas dificuldades. Toda a força com os bens, trabalho, energia, capacidade que temos. Amar não é só um sentimento, é uma decisão de lealdade total que se reflete em como vivemos. Não se ama a Deus em partes. Ele merece tudo. A fé que se transmite e se vive. A verdade do chamar não fica guardada só no coração. Ela deve permear toda a vida e passar de geração em geração. Ensinar aos filhos, conversar sobre a palavra em casa, ao andar, ao deitar, ao levantar, não como uma aula formal, mas como parte natural da rotina. Sinais visíveis, os apilatérios, que é o defilim no braço, na testa, para lembrar que a vontade do Eterno guia nossas ações e nossos pensamentos. Colocar a mezuzá nas portas, para que, ao entrar e sair de casa, lembremos de viver conforme a sua aliança. O sentido prático. Esses costumes não são magia, são lembretes constantes de que o Eterno é parte de cada passo nosso, dentro e fora de casa. A confiança que nasce na obediência.
Moshe liga tudo isso à promessa. Quando guardar essas palavras com amor, o Eterno cumprirá o que jurou aos antepassados. Dará a terra e fará prosperar a nação. Não é uma troca. A obediência não obriga Deus a cumprir. Ela nos coloca no caminho onde a sua promessa se realiza. A confiança vem de saber que ele é fiel e que seu caminho é melhor para nós. Aviso: quando tudo correr bem, não se esqueça de quem deu a cada bênção. Não atribuam a colheita, a vitória ou a fartura, a própria força, mas ao Eterno que é um e que os escolheu. A unicidade de Deus é fundamento. Tudo se fazemos, pensamos e amamos deve estar alinhado a essa verdade. Fé é integral, abrange mente, coração, ações, família e rotina. A fé é transmissível. Cuidado para que a próxima geração também conheça e ame ao único. A gratidão está sempre ligada à lembrança. Não esquecemos de onde viemos e quem nos sustenta. O Shema não é apenas uma oração, é a identidade do povo de Deus. Um coração que reconhece o Eterno como único, que o ama por inteiro e que faz da sua palavra a regra de toda a vida. A sétima aliança: separar-se da idolatria. Ao entrar na terra, não faça aliança, nem case com povos cananeus, destrua seus altares ídolos, não por mérito vosso, mas por amor à aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Deus vos escolheu como um povo santo e especial. Conclusão: o Senhor vos ama e guarda a sua aliança por 1000 gerações. Vamos lá a explicação da sétima aliança. Chegamos à última sessão desta porção da Torá, já diante da entrada iminente da Terra Prometida. Moshe alerta diretamente sobre o maior perigo que o espera. Não são o exército ou dificuldades, mas a contaminação pela crença e costume de povos que ali vivem. Ligação com o Shema. Tudo o que foi dito, a unicidade de Deus, ao amor integral, à obediência, agora se torna uma exigência prática. Não se pode ouvir, não se pode servir ao único e, ao mesmo tempo, se misturar com o que nega a sua existência. O sentido de separação, aliança, casamentos e sinais. Ordem clara: não firmar aliança de paz, nem contrair casamentos com povos cananeus, destruir completamente seus altares, imagens e símbolos de adoração falsa. Não é ódio a pessoas. A ordem não nasce de preconceito ou crueldade, mas de proteção espiritual. O risco não é que Israel perca batalhas e que perca a sua identidade ao seu eterno. A convivência íntima com práticas idólatras iria pouco a pouco desviar o coração do eterno. Separar não é isolar, é definir quem é o seu Deus, o seu eterno, e não permitir que nada ocupe o lugar que só ele deve ter. O fundamento da escolha: graça, não mérito. Moshe deixa bem claro: não porque fossem mais numerosos do que todos os povos, nem por qualquer justiça do vosso coração. O povo não foi escolhido porque era maior, mais forte ou melhor que os outros. Ele foi escolhido por amor. Deus
nosso Deus eterno, amou os antepassados, Abraão, Isaac, Jacó, e jurou uma aliança que permanece por todas as gerações. Povo santo especial. Ser santo significa ser separados para Deus. Pertencer a Ele. Ser especial não é ser superior, mas ser guardado para cumprir o seu propósito no mundo. A fidelidade do Eterno acima de tudo. A promessa é firme. O Eterno, teu Deus, é Deus fiel, que guarda a aliança e a benignidade aos que amam e guardam os seus mandamentos até 1000 gerações. Ele não ama porque somos fiéis. Ele nos ama e nos ensina a ser fiéis. Mesmo quando falhamos, a sua aliança não se rompe. Ela permanece como um convite ao retorno. A advertência final: se obedecerem, o Eterno será o seu Deus fiel. E se afastarem, estarão abandonando o próprio amor que o chamou. Há lições de aplicação. A idolatria ainda é perigo. Hoje, não são altares de pedras, são tudo que amamos mais do que Deus. Poder, dinheiro, vaidade, relações que vão contra a sua palavra, ou até mesmo ideias que substituem. A nossa identidade vem dele. Não vivemos para agradar o mundo, mas para ser quem ele nos chamou para ser. Graça é o começo e o fim. Tudo o que somos e temos vem do seu amor imerecido. A obediência é apenas a resposta a esse amor. Esta última parte fecha com certeza. A entrada na terra não é uma conquista nossa, mas o cumprimento da fidelidade do Eterno. A nossa missão é viver como o povo que conhece o único que amou e foi escolhido para ser o seu. E o monoteísmo inabalável, o Eterno é um, sem forma, sem semelhança, nenhum ser ou coisa se iguala a ele. A Torá é eterna, não muda, não se completa com outras doutrinas. Deve ser guardada e transmitida. Amor e obediência. A fé não é só crença, mas amor que se expressa em cumprir a palavra. Graça e escolha. Não somos amados pelo Eterno, não por sermos perfeitos, mas porque Ele se comprometeu conosco. Temos na leitura do judaísmo nazareno, ela se fala que o Shema mantém a unidade absoluta do Eterno. Yeshua é o Mashiach e profeta fiel, representante perfeito do Eterno, mas não Deus igual ao Pai. Profeta semelhante a ti? 4:29. Acho que é em Yohanan. Aponta diretamente para Yeshua. Ele falará só o que receber do Pai. Quem não ouvi-lo será responsabilizado. Mandamento: Yeshua veio cumprir e ensinar a Torá, não revogá-la. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro e maior mandamento, como ele mesmo confirmou. Cuidado com as adições. Rejeita, rejeita acréscimos posteriores, como a doutrina da Trindade ou a abolição da observância judaica. Mantenha a fé original dos primeiros discípulos. O judaísmo nazareno busca preservar a fé original transmitida por Moshe, vivida pelos primeiros discípulos de Yeshua, fundamentado na unicidade absoluta do Eterno.
Tudo que Moshe ensina aqui, desde a súplica até o Shema e a advertência contra os ídolos, aponta para a fidelidade do Eterno, para a vida daquele que irá cumprir a sua palavra sem alterá-lo. O Shema, a base inalterável da fé. O Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Essa verdade permanece como o coração da crença. Não há divisão, nem multiplicidade na fé divina. Yeshua, na fé nazarena, ele é o Mashiach prometido, o profeta fiel e representante perfeito do Eterno, mas não é igual ao Pai em essência ou autoridade. Ele mesmo declarou: o Pai é maior do que eu. Sua missão é revelar o Pai e fazer apenas a vontade dele. Nunca se colocar como Deus ao lado do Pai. Consequências: qualquer doutrina que introduz a divisão da atividade, como a doutrina da Trindade, acrescentada posteriormente, é vista como afastamento da revelação dada no Sinai e proclamada no Shema. A promessa do profeta semelhante a em Deuteronômio 4, 29 e 31, Moshe anuncia que o Eterno levantará um profeta como ele, do meio do povo, ao qual todos devem ouvir. Cumprimento em Yeshua. Ele é exatamente esse profeta. Fala somente o que recebe do Pai, ensina com autoridade, confirma a Torá e intercede pelo povo. Advertência. Todo aquele que não ouvir aquele profeta será extirpado do seu povo. A obediência a Yeshua não significa abandonar a Torá. Significa acolher quem veio explicá-la e viver em plenitude. O mandamento, cumprir, não revogar. Yeshua confirmou: não vim revogar a lei, nem os profetas, mas cumprir. O maior mandamento que ele ensinou é exatamente o que está no Shema: amar a Deus de todo o coração, alma e força. E o próximo, como a si mesmo. A prática, a observância da Torá, Shabat, festa, estatuto, juízos, permanece válida, pois foi dada pelo Eterno e confirmado pelo Mashiach. A abolição desses costumes em visão nazarena representa o rompimento com a fé original dos apóstolos, dos discípulos da primeira comunidade em Jerusalém. Cuidado com os acréscimos e alterações. Moshe advertiu ainda: não acrescenteis nem tireis nada da palavra que vos ordeno. O que significa? A verdade divina não pode ser adaptada a filosofias ou culturas alheias à sua revelação. Acrescentar conceitos que não estavam na Torá ou retirar mandamentos que ela estabelece é desviar-se do caminho do Eterno que traçou. A identidade. O judaísmo nazareno procura restaurar a fé, tal como foi entregue no início, um só Deus, a Torá guardada e Yeshua reconhecido como Mashiach e o profeta fiel enviado por ele. A fidelidade não está em mudar a palavra para se encaixar no mundo, mas em guardá-la como foi recebida. O Shema continua sendo a nossa confissão, a Torá, o nosso caminho, e o Yeshua, o cumprimento das promessas e o guia que nos leva ao Pai. Uma bênção final na tradicional da Paraxá, nós temos aqui a
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, yahe leolam natan reino, Baruch atah Adonai noten hatorá. Bendito és tu, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá da verdade e o colocaste no nosso interior a vida eterna. Bendito és tu, o eterno, nosso doador da Torá. Amém.